Olá pessoal, eu sou a professora Iandra e na aula de hoje a gente vai estudar sobre a classificação biológica. A gente vai passar um pouco do histórico até chegar à classificação usual que usamos hoje. Vamos falar um pouco dos 3 domínios e vamos fazer uma breve introdução sobre os 5 reinos. A classificação biológica, então, ela é a parte da biologia que identifica, nomeia e classifica os seres vivos de acordo com o seu grau de parentesco evolutivo. O homem primitivo, ele já realizava um tipo de classificação. Nessa classificação, ele classificava o que era perigoso e o que não era perigoso, o que era comestível e o que não era comestível, quais eram venenosos, né, e o que não era venenoso, que poderia trazer algum risco para ele. Aristóteles, ele havia feito uma dicotomia entre dois reinos, sendo o reino das plantas e o reino animal, né, dos animais. Mas nós ali precisamos olhar a realidade que ele vivia e a época em si. Então, só era possível realizar algum tipo de classificação com base nas observações, né? O que era possível observar a olho nu. Bom, então, para Aristóteles, as plantas eram aquelas que eram fixas ao substrato. Já os animais eram aqueles que se locomoviam em busca do seu próprio alimento. Com a Idade Moderna, houve a Revolução Industrial e também a científica. Com isso, trouxe a valorização dos experimentos científicos. Então, houve a construção e o aperfeiçoamento de vários instrumentos de laboratório, como, por exemplo, o microscópio de luz, o que possibilitou o início das observações do mundo invisível, que não era possível visualizar a olho nu. Com isso, células e micro-organismos passaram então a ser estudados, pois até então não se tinha tanto conhecimento. Carlos Linneu foi um grande taxonomista e ele é considerado o pai da taxonomia. Em 1735, houve a publicação da sua obra mais famosa, que é o Sistema Naturae, onde ele fala sobre a classificação. Em seus estudos, ele manteve a dicotomia dos dois reinos proposto por Aristóteles. Para os pensamentos, então, da época, a classificação de animais e plantas é tipológica e fixista, ou seja, não vai se aceitar a evolução. Para Linneu, essa classificação era uma forma de compreender a grandeza divina. Então, ele propôs um sistema de classificação seguindo níveis hierárquicos, que nós temos, então, as espécies, o gênero, a ordem, a classe e, por fim, o reino. Ele abandonou o uso de longos nomes descritivos para designar classes e ordens. Criou o método binomial para formular o nome científico das espécies, como, por exemplo, Canis lupus. Para nós, então, escrevermos esse sistema binomial proposto por Linneu, a gente vai utilizar primeiramente, né, o nome do gênero, seguido pelo epiteto específico, ou seja, o gênero é um conjunto de espécies semelhantes e o epiteto específico seria o termo designado àquela espécie. Voltando a falar da dicotomia dos dois reinos. Dentro das plantas eram considerados também as bactérias e os fungos, né? Como a gente já falou, né? Pela visão ali da época, né, que eles iam colocando que seria mais semelhante entre si. Então, plantas eram organismos que faziam fotossíntese e que viviam fixas ao substrato. Já os animais eram aqueles que tinham a capacidade de locomoção para buscar seu próprio alimento. Mas aí temos, né, organismos que faziam sua locomoção, porém também realizavam fotossíntese, como é o caso das euglenas. Aí fica a pergunta, onde colocar esses
organismos. Houve a proposta, então, para um terceiro reino, que foi proposto por Richard Owen. Ele propôs o reino Protozoa. Para ele, plantas e animais são membros especializados. Então, existiam organismos de formas e tamanhos que não se encaixavam nessas duas divisões. Passado, então, algum tempo, né, o Haeckel, ali em 1866, incluiu ao reino protista bactérias e esponjas. Já entre 1894 a 1904, ele restringiu o termo protista apenas para organismos unicelulares, incluindo os moneras. Ele era um apoiador às ideias de Darwin. Passou alguns anos e chegamos então a Robert Weintuck. Nesta época já temos o desenvolvimento do microscópio de varredura e então ele estabelece os 5 reinos, o que é o que a gente conhece até hoje, né? Que é o reino Monera, Protista, Plantae, Fungi e Animalia. Lince Margulis, né, suas pesquisas eram com base em dados moleculares e ultraestruturais, e em 1970, com o uso de moléculas e estudos evolutivos dos seres vivos, surgiu então a filogenia molecular. Então, ela usou a teoria da endossimbiose para propor algumas mudanças no sistema dos 5 reinos. Paralelo, então, às ideias de Margulis, nós temos o Carl Voges, que foi o pioneiro nos estudos da filogenia molecular. Ele iniciou fazendo comparações com o RNA ribossômico, uma vez que todos os organismos vivos, né, os seres vivos, possuem RNA ribossômico. Ele verificou que haviam organismos distintos que não dava para manter dentro de um grupo chamado Monera. Então, ele classificou, né, sendo um grupo de bactérias e outros que ele chamou de arqueias, que é os 3 domínios daí. Bom, então agora a gente vai fazer uma breve introdução aos 5 reinos. O reino Monera, então, são organismos, né, seres unicelulares formados por uma única célula, são procariontes, células sem núcleo organizado, o tipo mais simples de célula existente. Então, a gente inclui as bactérias e as cianofícias ou cianobactérias e algas azuis. Os protistas são seres unicelulares ou pluricelulares eucariontes. Material genético está organizado nos cromossomos dentro do núcleo. São representados por protozoários como a Anabena, Trypanosoma cruzi, Plasmodium. O reino Fungi, então, são seres eucariontes uni- e pluricelulares, são heterótrofos. E a gente tem aqui os exemplos das leveduras, mofo e os cogumelos. Já o reino Animalia, né, a gente tem os organismos multicelulares e heterótrofos. Englobam desde as esponjas marinhas até o homem. Já o reino Plantae são os vegetais, desde as algas verdes até as plantas superiores. Caracterizam-se por terem as células revestidas por uma membrana de celulose e por serem autótrofos. Então, para a gente relembrar, né? Reino é um grupo de filo, filo é um grupo de classe, as classes é um grupo de ordem, ordem é um grupo de famílias, e a família é um grupo dos gêneros, e gênero é um grupo de espécies. A espécie, então, é um grupo de indivíduos semelhantes que se reproduzem entre si, gerando descendentes férteis. A gente deve lembrar que a nomenclatura botânica ela é independente da nomenclatura zoológica e bacteriológica. Bom, a nossa aula era isso. Até a próxima aula.